Mergulhos na Mente, programa que vocês já estão, vamos se dizer assim, acostumados? Não, né, gente? O que eu posso dizer deste programa de hoje? Por que eu falei estão acostumados e eu falei não, né, gente? Porque é um programa novo, um programa que vem aí trazendo saúde mental, espiritual e falamos também de saúde física. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu particularmente amo ela. Quem será? Quem é você? Pessoal, eu sou Amanda Vanassi, uma amiga da Lilian, me considero. Gratidão de estar com a gente. A gente começou a interagir mais esse ano, mas foi um amor muito grande, porque ela é uma pessoa extremamente inteligente e eu gosto muito como a Lilian leva o ponto de vista sobre a vida. Então a gente traz hoje um assunto até para muitas pessoas delicado, pesado, mas eu sei que vai ser leve, porque eu sou então a Amanda, a amiga da Lilian, que está no processo de luto agora. E hoje estou aí à frente de uma comunidade de empreendedoras, onde nós evoluímos, nós expandimos os nossos negócios, nós fazemos networking, nós nos desenvolvemos. Mas eu acho que principalmente a gente se abre para a vida, né, Lilian? Sim. Hoje, Amanda, tu estava falando, né, desse assunto que nós vamos falar, que é sobre o luto, e de falar de uma forma leve. Porque, assim, muitas vezes a gente fica olhando aí muito para a vida, mas só existe o luto e a morte porque existe a vida. E é interessante esse assunto porque muitas pessoas não gostam nem de ouvir sobre isso. Mas já estamos evoluindo porque a única certeza dessa vida é que um dia não estaremos mais aqui. E você está passando por esse momento desafiador. Sabe que eu acho extremamente importante que a gente leve uma mensagem adiante, normalizando principalmente a dor, normalizando o choro, a raiva, normalizando que às vezes tu tem um dia ótimo como hoje, mas que antes de vir aqui eu tive uma crise de choro, um desespero, uma tristeza, um desamparo. E muitas pessoas, quando passam por esse processo, Lilian, elas acabam pensando assim, a vida tem que seguir, eu tenho filhos, eu tenho meu filho, meu marido, a comunidade, meu trabalho, eu tenho a mim, mas as pessoas não se autorizam sentir tudo que tem que sentir, porque elas só pensam, eu tenho que seguir sendo forte. Muitas vezes perdem um filho, perdem um marido, um pai, como foi o meu caso, e elas só pensam, eu preciso seguir pelo outro que ainda tá aqui. Só que se eu não estiver inteira pro outro, eu também não vou estar fazendo ter muito sentido essa existência. Então eu entendi que o período de luto, ele é um momento onde a gente precisa muito de ajuda, Lilian, de um olhar das outras pessoas. Eu lembro de uma caixa que tu me mandou, um presente, eu achei fantástico, eu achei assim o presente mais significativo que eu recebi, acho que até hoje, que eu entendi como uma caixa para que eu pudesse aliviar os meus sentimentos, assim, e tinham várias coisas dentro, caderninho para escrever o que tá sentindo, tinham balas para me deixar mais animada, resgate de memórias afetivas. Então, como é importante a gente poder trazer leveza para esse momento, só que a leveza só vem se a gente sente a dor. Claro, porque assim, tem muitas formas, né, Amanda, de levar a vida, muitas formas. E hoje, pelo que eu percebo, eu queria a tua visão sobre isso. Hoje parece que a gente não pode, que a gente não tem direito mais de sofrer. Tá tudo muito automático, que eu não tenho esse direito de sofrer. É o que eu percebo, a minha percepção. O que tu percebe sobre isso nesse período que tu tá passando? Me chamou a atenção o dia que eu me posicionei na internet, eu coloquei uma foto minha um pouco nebulosa, assim, e falei que naquele momento só o que eu dava conta era de sofrer, e tu veio e me parabenizou e disse que importante era isso, era tá falando que eu tava sofrendo e validando isso. E outras pessoas também acabaram me encorajando a partir desse movimento, porque elas mesmas disseram isso, eu não tive como sofrer. Uma porque tu acha que tu tem que seguir a vida e que vai ser possível só seguir, e não que tu praticamente tem que se reinventar como ser humano.
E outra, porque hoje é vendida essa ideia dessa vida, como a gente pode dizer, cor-de-rosa, essa vida de internet. Fantástica, né? Exatamente. No meio de tanta gente que fica falando que tá feliz, que tá com muito dinheiro, que é milionário, enfim, toda aquela questão. A gente também quer poder estar feliz. A gente olha e muitas vezes se sente infeliz por ver tanta felicidade do outro, a gente se compara e fala, meu Deus, minha vida não é boa assim. Então como é que eu vou aparecer na internet falando para as pessoas que eu tô sofrendo? Como que isso vai ser entendido? Hoje em dia eu acho muito, muito complicado tu te permitir quebrar essa barreira desse surrealismo, assim, de que tá tudo bem. Só que quando a gente quebra, Lilian, é quando a gente percebe quem tem que estar perto ou não da gente. Eu acho que isso foi algo muito importante, assim, nesse processo. Vai fazer um mês que eu perdi meu pai, só que o luto ele começou já em janeiro com o diagnóstico dele, que a Lilian me deu muito suporte nesse momento de entender o que era um câncer e a gente tentar trazer para o pai algumas questões, como por exemplo a morte, que ela é natural da vida e minha família ficou horrorizada. Como assim você está trazendo esse assunto pro teu pai? Ele tem que trazer vida, tem que trazer vida. Ele estava vivendo, ele precisava também começar a questionar algumas outras coisas para que pudesse chegar um momento determinante onde ele se despediu de mim no hospital. Então, ele toma a iniciativa de dizer, tá tudo bem, eu cansei, eu não quero levar a vida desse jeito. Ele tinha metástase em 9 lugares do corpo, então câncer espalhado, bem agressivo. E ele foi diagnosticado no final de janeiro. E nós perdemos ele dia 14 de maio. E foi muito rápido todo esse processo. Mas, ao mesmo tempo, foi muito profundo, Lilian. Porque eu consegui trazer para ele este outro lado. Imagina, quem é que fala de morrer em casa? Ninguém. Muitas poucas pessoas. É como se não fosse autorizado a gente falar sobre esse assunto. A minha própria mãe falou isso pra mim. Ela disse, Manda, eu nunca tinha falado sobre isso. Por mais que ela tenha perdido os pais, não era algo que ela conseguia digerir. E quando eu levei esse assunto pro meu pai, ele já teve uma maturidade, assim, de pensar sobre, sabe? Se der algum resultado ruim no meu exame, que depois deu 9 lugares, eu gostaria de ser... que fosse dessa forma o meu velório, que fosse conduzido desse jeito. Então, não é um assunto fácil. Mas, diante de um caso como o dele, foi necessário. E teve quem disse assim, nossa, Amanda, tu tá sendo muito fria em falar disso. Só que eu entendo hoje que isso foi muito importante para que ele conseguisse lidar com tudo. Porque senão ele só ia se sentir injustiçado, talvez, sabe? Se apegar demais ao que ele ia deixar de viver. Eu acho que quando ele racionalizou a possibilidade de morrer, ele começou a tomar algumas atitudes, sabe? E isso, não sei se no fim ajudou ou não, mas pra mim, a minha relação com ele ficou muito mais próxima a partir disso, sabe? Tinham coisas que ele falava, por exemplo, pra mim só lá no hospital, só pra mim, no caso, né? Mais sólida. Né? Tem aquele livro que tu já leu, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E eu gosto de falar que o câncer é a doença que ele te permite uma despedida. Porque a gente sabe que quem tem metástase, a gente não sabe o dia que a gente vai. Todo ano, na verdade, a gente passa pelo dia da nossa morte. Todo ano a gente passa pelo dia da nossa morte. Mas é a única certeza que a gente tem. Então, é legal também a gente olhar isso e perceber e pensar de como a gente acha que seria, porque todos nós temos teorias. Ninguém é o dono da verdade, todos temos teorias. Como a gente acha que seria depois aqui, é legal isso, para a gente ver como é que a gente está vivendo. De dizer, olha, se acontecer, eu quero que seja assim, 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 isso que o teu pai fez. É importante também que a gente saiba de como o outro gostaria, porque é a única certeza que a gente tem. Eu senti que ele se apropriou da vida dele quando ele disse, tá tudo bem, eu prosperei na minha vida e agora eu quero partir. Eu acho que foi um dos momentos mais intensos e incríveis que eu vivi na minha vida, porque tu vê a pessoa lá nesse processo de ficar muito doente, no hospital, UTI, e ele conseguia elaborar isso na cabeça dele, sabe? Tá tudo bem, eu já entendi, eu acho que a minha jornada valeu a pena e eu vou em paz, eu tô muito conectado com Deus, eu tô muito
tranquilo e eu vou em paz. Então me ensina tanto, Lilian, sobre ele ter sido muito corajoso no fim da vida dele. Muito corajoso, porque esse foi um ato, assim, exemplo, sabe? De dizer, ok, agora eu posso ir, tá tudo bem. Ele tinha lenha para queimar, como diz meu irmão, com certeza tinha 71 anos, tinha muita coisa ainda para fazer, é uma perda irreparável. É uma dor com uma saudade, né? E tem também a questão de Amanda deixa um pedaço dela com o pai, né? Acho que a grande sacada do luto é essa, porque é que a gente fica tão mal e se sente tão desamparada como eu agora. Qual era a presença do meu pai? O que ele representava para mim na vida? Em que lugar eu me colocava sabendo que ele existia? E então a gente não costuma perceber isso até perder a pessoa. Até então é natural. Ele tá ali, sempre foi assim a minha vida. A partir do momento que ele falta, eu percebi o quanto eu fico vulnerável, porque ele estar ali era uma sensação de que tudo ia dar certo no final. Sabe aquela pessoa que olha pra ti e diz assim, Manda, se tudo der errado, o pai tá aqui, não vai te faltar comida na mesa se a tua ideia não for boa. Aquela pessoa que quando chovia e eu tinha medo da chuva, ele me botava embaixo do braço e me acalmava. Então isso eu tenho muito claro, assim, eu reproduzo isso hoje com meu filho, mas eu sinto muita falta desse lugar, de saber que tem alguém por ti, que tu tá ali provando que tu consegue, mas que tá ali para te dar um colo, para te dar um suporte, caso seja necessário. E a gente só sente saudades do que foi bom. Daqueles momentos que foram bons. A gente só sente dor e saudade de pessoas realmente que foram extremamente, claro, teu pai, e a gente sabe que tem pessoas que têm relações por coisas da vida não tão boas com os pais com os filhos, mas uma relação muito bonita, que a gente está falando de uma dor, mas a gente está falando de algo muito bonito, que é uma relação sólida de amor entre um pai e uma filha, que é essa grandiosidade. A Amanda, que eu conheci, como ela falou, esse ano a gente interagiu mais. A Amanda vem aí à frente de mulheres, inclusive eu faço parte do grupo da Amanda. E a Amanda tem um acolhimento, tem uma forma diferente de acolher. O que tem desse pai nessa Amanda que ele te trouxe, Amanda, e que tu exerce aí em frente a essas mulheres? Nossa! Durante a despedida dele no velório, as pessoas falavam do meu pai como vocês falam de mim na comunidade, e eu nunca tinha visto o quanto eu sou parecida com ele, assim, nessa forma de enfrentar a vida. Meu pai sempre foi uma pessoa muito compassiva. Ele era aquele que sempre chorava no Jornal Nacional, sabe? Apareceu uma guerra, apareceu alguma coisa. Então ele sempre sofria muito, tentava ajudar muitas pessoas. Meu pai sempre foi essa pessoa que movia grupos. Ele estava à frente das coisas, das causas. Então ele ficava pensando, como é que eu posso ajudar tal pessoa? Como é que eu posso fazer? Um visionário estava sempre pensando, sempre querendo ter ideias assim, de como fazer diferente, de como dar uma experiência diferente para a família, para os clientes dele. E muito divertido, muito alto astral, muito atrapalhado, meu Deus, muito atrapalhado. Ele dava uma leveza pra vida, porque ele fazia assim, histórias cabulosas que a gente conta, principalmente com o meu filho, né, com o neto dele. Quanta diversão, que lado bonito, assim, de experimentar a vida, sabe? Então, esse sorriso que eu carrego, essa motivação que eu tenho, vem muito dele. E eu não tinha essa consciência. Sempre me achei muito parecida com a minha mãe. Não conseguia ver. Eu acho até pelo peso, né, Lilian, que a gente costuma botar na figura da mãe. Nós como mulheres, né? A gente se projeta muito na mãe. Às vezes não percebe o quanto essa outra figura, seja um vô, seja um pai, também te toca. Então, hoje eu tento buscar dentro de mim os valores que ele deixa. Me vejo muito, vejo meu filho também, parecido com ele em algumas falas, algumas atitudes. Então, é muito louco, porque o luto é assim. Esse meu luto... Eu sinto ele muito mais presente em mim do que nunca. Só que ao mesmo tempo tem uma tristeza porque as fichas vão caindo, assim, Lilian. Ele não vai estar ali para ver a apresentação de fim de ano do João. Eu não vou poder pedir para ele tal conselho, sabe?
E eu li uma frase que a tristeza é o azar de quem teve muita sorte. E assim, tu só tá sentindo tudo isso porque tu teve esse pai. Mas tu tem o direito. É muito legal quando a gente se permite viver a dor ou a alegria da nossa forma. Porque hoje tem muitas receitas de bolo, vamos dizer assim, né? Eu nunca... eu não sei de que forma é isso, mas sempre acreditei, e eu vejo isso na Amanda, que ela é uma pessoa muito aleatória. Ela tem as coisas dela, tem aquela particularidade, ela tem, né? Ela se posiciona. E a gente sabe que as pessoas que se posicionam, às vezes a gente paga preço alto por não ir na manada. A comunidade, ela é muito aleatória, ela tem mulheres muito aleatórias, os encontros são incríveis. E tu falou que o teu pai faleceu no dia 14 de maio. Então, dia 14 de maio, que interessante. E dia 14 de junho, 30 dias depois, a Amanda vai estar à frente de um evento. Fala para nós sobre esse evento, Amanda. Nossa, o nosso evento, né? É, o nosso evento. Vamos estar juntas neste evento. É um sonho meu sendo realizado de verdade, porque há um tempo atrás, quando eu passei por um processo depressivo, eu me curei a partir da ajuda de outras mulheres. A partir dessa normalização da dor, da dificuldade. E de mulheres que me olharam e disseram assim, tu tem valor sendo exatamente quem tu é. Tu pode sim assumir o teu cabelo, tu pode sim assumir o teu peso, tu pode sim, tu merece tudo mesmo não estando em padrão ideal nenhum. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu queria levar para as empreendedoras, mas para mais mulheres também, uma pitada de consciência, sabe? Dessa consciência, dessa liberdade, de que a vida é aleatória, de que a gente tem o alto e baixo, de que crescer não é uma linha reta, de que tá tudo bem se daqui a pouco tu tá num período difícil financeiro, ou se tá difícil com um filho que não tá conseguindo aprender na escola, se não tá bem no casamento, isso tudo faz parte da vida. Então esse nosso evento maravilhoso, a nossa imersão, chamada Versão Rara, ela vem para que a gente possa despertar o poder feminino, o poder interior de cada uma, validando justamente quem ela é. Na falha, no defeito, né, no jeito de acordar mal-humorada de manhã, não importa, é isso que faz a pessoa única. Então vai ser lindo, eu tô muito empolgada, porque a gente vai trazer, além dessa questão da pulga atrás da orelha, um acolhimento maravilhoso, né? A gente tá preparando. E temos umas palestrantes maravilhosas. Eu vou estar nesse evento. Quem são as outras palestrantes, Amanda? Nós temos a Naya, que é terapeuta for you. Ela vai falar de feridas emocionais. A gente tem a Cleice, que também tem uma comunidade de mulheres online, e ela vai falar sobre maternar a criança interior. Tem a Morgana, que é fitoterapeuta, eu chamo de bruxona, que ela vai falar da perfeição na imperfeição, então essa provocação, essa dualidade. A gente tem a Dioneia, que trabalha também as liberações através da dança. Já fiz uma liberação com a Dioneia, maravilhosa. Nossa, muito bacana esse movimento. A gente tem a Sândia, que ela cura a mente e o corpo ao mesmo tempo. Então, o processo dela, para que a pessoa volte a se alimentar de uma forma que nutra o corpo, ela vem também de encontro com o espírito. É toda uma tríade. É uma delícia. Deixa eu ver quem mais, se eu tô esquecendo alguém. Deixa eu ver, são 8, São né? 8. Espera aí, deve ter mais 2. Lilian, tu vai falar do quê? Eu vou falar sobre encerrar ciclos. E é importante a gente falar sobre os encerramentos de ciclos, por quê? Porque às vezes a gente quer ir para uma outra versão, só que a gente quer carregar aquela versão antiga, e ela não faz mais sentido. Só que eu vou fazer isso de uma forma bem divertida, que a Amanda já sabe, né, Amanda? Vai ser de uma forma bem leve, bem divertida, porque geralmente as pessoas não gostam muito de falar de encerramento de ciclo, que parece que dói, que vai deixar... Encerramento, né? E talvez isso tenha um pouco a ver com o luto. Eu ia falar agora. Deixa eu só citar a última, que é a Jussi, maravilhosa. Vai falar sobre sexualidade, sobre como a gente desperta o prazer de viver através do se conhecer de uma forma mais íntima. Tudo isso, como tu falou, muito sutil, muito leve. Vai ser muito bom estar ali. É algo que a gente está preparando com todo o amor do mundo, assim. Eu quero trazer aprendizados que eu tive durante esse tempo, acompanhando meu pai no hospital. Tudo que eu vi, tudo que eu vivi... Como se criou uma corrente de apoio com pessoas que eu nem conhecia, e então tem muita coisa interessante que vem. E quando tu fala de encerrar ciclo para viver o extraordinário, me veio o luto na cabeça, porque assim, Lilian, não tem como só seguir a vida a partir do momento que tu perde alguém que tinha um lugar tão importante para ti.
Eu perdi padrinho, que eu amava muito, tia, amiga. Mas o pai, uma referência como essa, ou como um filho, ou às vezes o teu marido, não tem como só seguir. Tu tem que te redescobrir. Tu vai ter que entender que aquela tua antiga versão, realmente ela não existe mais. Tu já passou a mudar profundamente a partir do momento que tu perdeu a pessoa. E tu tem que te abrir para entender quem é essa nova pessoa. Que hoje não ocupa mais este lugar, que era então, né, da filha que estava ali para ser acolhida pelo pai. Como o meu próprio pai disse quando perdeu a mãe, ele ficou órfão de mãe, eu sou órfão de pai hoje. Ele tá em mim, mas eu não tenho mais essa presença, então eu não sou mais a mesma pessoa. A gente precisa encerrar. E tu precisa ter um olhar otimista, que é difícil, mas tu precisa ter esse olhar otimista de, ok, que grandes experiências, lindas histórias eu ainda vou viver daqui pra frente, nesse novo lugar. Eu tento me basear nisso, assim, pra poder tocar, sabe? Porque a saudade é algo, assim, que às vezes tu tá num dia que, tudo bem, tô feliz. Se eu fiquei feliz no dia, tu pode ter certeza que de noite vai vir uma choradeira. É um processo. A vida, eu não falo muito em propósito, eu gosto mais de falar de objetivos e de processo. Porque objetivos é o quê? Propósito parece que tu tem que fazer aquilo ali. Exato. E às vezes a gente vai mudando e aquilo ali não faz mais sentido para a vida da gente. Então o objetivo, quer dizer, o meu objetivo hoje como pessoa é esse, o objetivo da Amanda é esse. Mas amanhã a Amanda pode acordar e dizer, não, meu objetivo não é mais esse, meu objetivo é aquele. Quantas pessoas estão aí nesses negócios de propósito e aí, eu vou conseguir. Gente, não faz mais sentido, mas só para dizer que vão conseguir. Então eu vejo muito isso em ti, Amanda, sim, se a Amanda acordar amanhã e ela resolver que ela tem que cortar o cabelo, ela vai cortar. Ela vai cortar, porque não é que ela é impulsiva, não é isso, é que são coisas que fazem sentido. Não é porque ela acordou, hoje ela... Não, porque ela já veio amadurecendo aquela ideia, mas é naquele momento, e ela vai lá e faz, que eu vejo isso muito na comunidade. Vem com os textos, vem com as mulheres, ela oportuniza, dá essa oportunidade para as mulheres, inclusive para mim, de estar nessas palestras, de estar à frente. Vai ter o podcast agora, né? Eu adoro podcast. Aí pega fogo. Então, assim, Amanda, o que tu traria dessa tua, da aleatoriedade da Amanda, vivendo esse momento do luto, o que tu teria para dizer para as pessoas que estão passando por esse momento? Depois que aquela dor mais profunda, que dói o corpo mesmo, ela começa a passar, a gente tem que entender que é uma nova vida dali por diante. Isso eu percebi, eu posso assegurar. E que a gente está liberto, assim. Eu acho que tu chegar tão perto da finitude da vida, tu confirmar ela de uma forma tão brutal como foi esse fim do meu pai, te faz entender que eu não devo nada pra ninguém, entende? Meus boletos. Mas fora isso, eu não devo explicação, eu não devo atender a expectativa de ninguém. Meu pai foi uma pessoa que trabalhou muito durante a vida toda dele, sempre com muita autenticidade. E chegou no fim da vida dele, eu olhava aquele quarto de UTI, Lilian, o que eles tinham lá? Uma fralda e um lençol. E pessoas estranhas cuidando deles. Foi, infelizmente, esse o fim dele, e na mesma semana umas 6 pessoas da UTI faleceram. Foi assim, eu tive uma sobrecarga de perdas, assim, muito grande aquela semana. E tu olha pra pessoa naquele estado e tu fala assim, peraí. O que eu tô fazendo que não tem me deixado feliz, que não tá indo de acordo, que tá me incomodando, precisa ser mudado agora. Porque a vida termina. Então, mais do que nunca, Lilian, eu te digo que o ouro é ser quem se é. A gente tem que buscar a nossa autenticidade. O que é que eu gosto, o que me faz bem. Ai, Amanda, tu fala muito alto, falo mesmo, eu sou assim. Ai, Amanda, tu é louca que num dia corto o cabelo. Corto mesmo, eu sou assim. Porque a vida é livre e a vida é aleatória. Acontecem muitas coisas, não tem muita explicação para o que acontece. Então eu aprendi contigo, eu tento não colocar se é justo ou se não é, ou por que é que isso está acontecendo comigo. Eu vou sentindo e vou passando pelo processo. E vou buscar viver a vida da forma que mais me fizer feliz. Se incomodar o outro, 2 problemas, incomodar e desincomodar, porque eu não vou parar. Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu trago. Que a vida é livre, é a gente que complica a vida. E a vida agora.
Agora. Então, é importante a gente pensar que a vida é agora, porque às vezes a gente está protelando para amanhã. Eu vou fazer amanhã. Eu vou cortar meu cabelo amanhã. E amanhã, esse amanhã pode não chegar. Então, assim, tu viver realmente a tua essência, viver o que te dá prazer. Tem tanta gente que está nos assistindo, que tem vontade de trocar de emprego. A Amanda fez, né, uma transição de carreira. Mas eu vou deixar. Gente, esse amanhã pode não chegar. Então, quando a gente para pensar assim, o que eu teria dito, o que eu teria feito, o que eu faria de qualquer coisa para ter mais um dia com essa pessoa, a gente precisa botar um propósito nisso, no sentido de aprender com o que aconteceu. Eu preciso tirar uma grande lição disso que aconteceu. Acho que é isso que eu deixo pro pessoal do luto. Respeite o seu tempo, é um processo. Peça que as pessoas tenham empatia. Se tu tá trabalhando, deu vontade de sair e chorar, pede um minuto, vai no banheiro, chora, volta e fala pras pessoas, é o meu processo e eu estou vivendo o luto para não viver de luto pro resto da vida. Então, te posiciona assim como alguém que está sofrendo, bota nas redes sociais que as pessoas vão ter que perceber. Ao mesmo tempo, outras pessoas vão entrando em luto também, então quando tu vê, tu acaba formando uma rede de apoio ali. E quando tu sentir, porque não vai ser sempre, vai ter muito cansaço, muito estresse, no dia que tu sentir que tá tudo bem, começa a repensar se tem coisas que tu gostaria de fazer que não estão sendo feitas. Amanda, a gente está finalizando o programa e assim, eu tô muito feliz de ter feito esse programa contigo. E o que eu quero dizer para as pessoas que é muito legal e para as pessoas pensarem, porque o programa vem para isso, para a gente trazer conteúdo, mas também para sabe aquela sementinha, né, que a gente coloca, que eu vejo muito no caso da Amanda. A Amanda, ela deixou muito claro para o pai dela o quanto ela amava o pai dela. E o pai dela deixou muito claro para Amanda o quanto ele amava ela. Então não tem aquela coisa de eu não disse tudo o que eu queria para o meu pai. Não. Eles viveram intensamente. O câncer, ele é desafiador, mas ele te dá esse tempo da despedida, de tu falar mais, de tu abraçar. Mas às vezes, gente, a gente não tem esse tempo. Então, assim, selecione as pessoas. É muito importante a gente selecionar as pessoas, porque a gente não tem tempo para amar todo mundo. Então, assim, a gente selecionar essas pessoas que realmente a gente ama, a gente abraçar, a gente, né? Porque isso é importante, porque a vida, ela pode terminar a qualquer momento, mas que a gente saia dessa vida sabendo que a gente viveu o nosso processo de verdade, que a gente não estava só existindo, e que a gente amou e foi amado. Que lindo. Gratidão, Amanda. Gratidão a todos que assistiram o programa. Foi maravilhoso, adorei estar com você, Amanda. Ela sabe que tem o meu amor incondicional e que vocês também tenham, quem está passando por esse momento difícil como a Amanda, pessoas que abracem e acolham. Beijos, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.